Oi pessoal, bom dia, eu sou o Vanderlei da HW Motores, estou aqui com mais um vídeo para a gente falar sobre coisas técnicas, propriedades técnicas do motor. Então vamos lá, aqui hoje nós vamos falar sobre as relações entre admissão e escapamento. Isto é uma relação que existe dentro do motor, que está relacionado ao volume de ar admitido em relação ao volume de gás queimado que você consegue retirar de dentro do cilindro. Isto vai determinar em que RPMs ocorre o máximo torque, em que RPMs ocorre a máxima potência. Então, é uma matéria que define a estrutura do teu motor, o que você pode contar em termos de RPMs. Então vamos lá. O primeiro item a estar relacionado é o diâmetro da válvula de admissão em relação à válvula de escapamento. Nós temos lá dois diâmetros super importantes. Eu vejo muitos testes, muita gente falando sobre isso, e o pessoal só se preocupa com o tamanho da válvula de admissão. Então o cara acaba colocando a válvula de admissão maior que é possível dentro da câmera, e com isso a gente percebe que a válvula de escape continua original. O fluxo de escapamento fica prejudicado, você tem um enchimento rápido do cilindro e não consegue tirar o gás queimado de dentro do cilindro. E a primeira preocupação de quem quer encher é esvaziar primeiro. Então, esse é uma característica, é uma propriedade que acontece muito. A gente pega muitos projetos com essa vertente. Depois nós temos lá a duração do comando na admissão em relação à duração do escapamento. Ah, Vanderlei, mas eu uso comandos simétricos. Eu entendo. Mas quando você regula a folga do comando, você acaba deixando uma folga na admissão menor e uma folga no escapamento maior. Com isso, você torna o seu comando simétrico em assimétrico. Então vamos lá. Você tem um comando 280 e esse 280 graus de duração na abertura da válvula ocorre com 0,25 de folga. Um exemplo. Se você coloca 0,40 de folga no escape, provavelmente você já tem um 272 no escape, um 274 no escape. Então você criou a diferença entre a duração da admissão e a duração do escape. Existem também os comandos que eles são usinados assimetricamente, onde eles têm mais duração na admissão do que no escapamento, certo? Então, essa definição da duração é muito importante para o motor. Você tem que fazer o enquadramento do comando, você tem que ler a duração, você tem que testar as possíveis folgas de trabalho para que você consiga depois fazer a calibragem correta. Tá? Lembrar também que não é só a duração, a posição do comando influencia muito. Se ao montar a correia ou a corrente, eu deixar o comando com mais admissão, lógico que o motor vai ter uma tendência a ter o torque e a potência em RPMs mais baixos. Se eu favoreço o escapamento no momento da montagem, é o contrário. Então a potência e o torque vão ocorrer em RPMs mais altos. Temos também o lift. Quanto eu tenho de lift no comando? O lift exatamente é o quanto o comando empurra a válvula para dentro do cilindro, o quanto ele abre a válvula. Então, qual é a medida que eu tenho na admissão e qual é a medida que eu tenho no escapamento? São diferentes. Muitas vezes nos comandos esse lift varia muito. Então, eu tenho que ter o cuidado de escolher o comando que atenda o meu projeto. Os CFMs. CFMs são pés cúbicos por minuto, É uma medida usada pelo americano que demonstra volume. Então, quando você faz um teste numa bancada de fluxo, o resultado desse teste é dado para você em CFMs. Esses CFMs determinam qual o volume que está entrando na admissão e qual o potencial de volume saindo pelo escape. Então, a partir daí, você consegue equilibrar seu motor. Se esta relação for muito baixa, ou seja, um pequeno percentual que entrou na admissão sair pelo escape, a tendência é que o torque e a potência ocorra em RPMs mais baixos.
Se eu já tenho uma relação mais alta, ou seja, uma boa parte do que entrou pela admissão saiu pelo escape, então eu já começo a ter o torque e a potência ocorrendo em RPMs mais altos. Isso é importante para o preparador. Isso o preparador tem que visualizar, ele tem que entender, para que o projeto atenda exatamente o objetivo, né? O projeto não pode ter vontade própria, ele tem que obedecer o objetivo. Você quer o máximo torque a determinado RPM, a máxima potência a determinado RPM, então isso aqui vai te ajudar muito. Em relação ao turbo, a parte de turbo, o AR que você monta no compressor em relação ao AR que você monta na turbina. Esse é o erro mais comum ainda. O pessoal escolhe uma turbina grande, uma .50, .60, .70, né? E a hora que ele instala no motor, ele percebe que a turbina não entra, a turbina não pressuriza no RPM que ele pretendia. O que ele faz? Ele, para tentar consertar, ele faz com que se aplique um AR na turbina muito menor. Então ele vem diminuindo o AR da turbina, que a gente chama de caracol quente, para que você ajude a turbina a sair de inércia e repressurizar. Com isso tudo, você acaba criando uma desvantagem entre a relação de fluxo do compressor e a relação de fluxo na turbina. A gente tem que prestar muita atenção em relação a isso, né? Às vezes você consegue ter que a turbina pressurize antes, mas que também pare antes. Então, isso é importante. Às vezes você começa a ter problemas de aquecimento por reter o gás queimado dentro do cilindro, que é o que acaba acontecendo em relação à pressão do compressor e à pressão do escapamento. A gente trata essas relações de contrapressão, né? Então, a gente tem pegado projetos que você acaba tendo 2 kg de contrapressão, né? Eu tenho 1 kg no compressor e 3 no escapamento. Então, você começa a perceber que o motor está literalmente entupido. E o pessoal não se atira a isso. Ah, mas queima a junta de cabeçote, mas derreteu a válvula de escapamento. Ah, eu tenho problemas de aquecimento. Então, você tem que começar a focar exatamente nisso. No motor turbo, você calcular essa contrapressão, você avaliar essa contrapressão, você medir essa contrapressão, é extremamente fundamental. Você não consegue bons resultados se você não conhece a contrapressão do teu projeto. O trim do compressor e o trim da turbina são coisas muito técnicas, mas está relacionado entre o indúcer e o exdúcer do rotor, seja ele do eixo, no caso da turbina, ou do rotor do compressor. O que é isso? O que isso é traduzido em uma forma mais simples? Aí está. O diâmetro de entrada do gás e o diâmetro de saída do gás. O número de pás, né? A inclinação da pá na hélice. Todos esses detalhes vão te influenciar diretamente nesse fluxo que você consegue empurrar dentro do motor e o fluxo que você consegue tirar de dentro do motor. A gente prestar atenção a esses detalhes, a gente realmente buscar informação em relação a esses tópicos que estão aqui sendo mostrados, é de extrema importância. Se você pretende fazer um projeto, montar um motor, seja ele turbo, seja ele aspirado, né? Que no caso seria mais essa parte em cima, acrescentando comprimento do coletor de admissão, comprimento do coletor de escape, né? Você tem que começar a observar os detalhes que envolvem esta relação entre admissão e escape. Muitas vezes você não atinge o objetivo por não prestar atenção nesses detalhes. Nós estamos agora iniciando cursos aqui na HW Motores. Nós temos o curso de injeção programável se iniciando agora, no final do mês que vem, de maio. Temos também um curso sobre montagem, sobre ajuste, sobre preparação de motores Volkswagen a ar. Esse curso é super procurado,
todo mundo quer saber um pouquinho sobre Volkswagen AR, né? E nós estamos com as inscrições abertas. Se vocês têm interesse, entre em contato com a gente, venha fazer parte do curso, né? Você vai aprender uma série de coisas técnicas, você vai aprender bastante noção prática. A gente tem dinamômetro, a gente vai fazer montagem e desmontagem dos motores. No caso da instalação de injeção programável, a parte de chicote, a parte de relé, a parte de escolha de bico, a parte de escolha do projeto em si. Eu acho que isso é muito importante para os que estão iniciando, para os que querem ingressar nessa carreira. Nós estamos com inscrições abertas. Venha fazer parte das nossas turmas, né? São mais de 20 anos fazendo cursos, um monte de alunos formados, parceiros, companheiros estão aí no mercado, estão fazendo a diferença, são nossos parceiros. Venha você também participar dessa grande família HW Motores. Estamos com inscrições abertas, é só entrar em contato. A gente vai deixar os nossos contatos aí de zap, de telefone fixo. Então, não perca mais tempo. Conhecer informações, ter um preparo técnico, ter um preparo teórico, conhecer um pouquinho sobre o que envolve esse mundo de preparações é importante. E muitas vezes você acaba economizando, né? Você evita quebras, frustrações, compra de equipamentos errados, né? Pensa por esse lado. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima dica. Um abraço.